Fala galera, Cadu na área. Pessoal, hoje é dia de retrospectiva, né? Estou aqui com a minha camisa retrô, pois hoje é dia de retrospectiva 2023, tá? Vamos analisar aí o ano do São Paulo, né? Afinal, o ano foi bom, foi maravilhoso, né? Um título pode esconder todos os fracassos. Tem a outra turminha, né? Que acha que o ano foi ridículo, que acha, né? Que o título foi mera sorte, que o time do São Paulo tá tudo errado, que tem que trocar todo mundo, do goleiro ao ponta, né? Enfim, vamos aqui, como sempre, tá muito centrados a analisar o ano do São Paulo, né? Ponto a ponto aí, tá? Mais uma vez, sendo muito honesto com vocês, levando os dois pontos em consideração, tá? E tomem cuidado com opiniões extremistas, né? Tanto para o lado positivo, né? Dos puxa-saco, dos que vivem aí numa bolha, né? Onde não quer ver nada de errado, também pro lado negativo, tá? Aquela galerinha mais saudosista, né? Que acha que do passado tudo era ótimo, no presente nada presta e todo ano tem que trocar tudo e todos, tá bom? Mas eu peço pra você, tá chegando agora, não conhece o canal, já deixa o like, tá? Ajuda demais o YouTube a mandar o vídeo para outras pessoas e se inscreva se ainda não for inscrito, tá? Garanto que você vai gostar muito do nosso conteúdo. Você que já faz parte da família Cadu, deixa aqui seu comentário para você. O ano foi bom? Foi ruim? Dê uma nota para o ano do São Paulo, tá? Na sua opinião, né? E também peço ajuda para o seu like, que ajuda demais. Antes da gente entrar aqui na nossa retrospectiva, só alguns recadinhos para vocês, tá? O primeiro, surgiu aí um boato hoje, né, sobre o São Paulo estar com dívidas referente a direitos de imagem do Caleri, tá? Ah, e o Caleri teria propostas, e o Caleri poderia sair do São Paulo. Galera, esse final de ano vai ter muita notícia fake, esse final de ano vai ter muito burburinho, porque os caras não têm notícia, eles têm que ganhar clique, eles têm que ganhar pautas, né, nos portais aí de notícia. Então vai começar a chover um monte de besteira, tá? Não caiam em pia de jornalista, tá? O Caleri não vai sair do São Paulo, tem chance zero do Caleri sair do São Paulo, tá? Pode sim ter algumas coisas a acertar, aliás, a gente sabe que essa gestão do São Paulo não é nada confiável, deixa assim a desejar em muitos aspectos financeiros, tá? Mas o Caleri não vai sair do São Paulo. O Caleri estará no São Paulo em 2024, tá? Vamos com calma aí com as fake news, tá bom? E com o sensacionalismo e o exagero, tá? Esse é o primeiro recado. O segundo recado é que fim de semana agora terá um jogo muito legal no Morumbi, porque não sabe, né? Jogo comemorativo aí dos 30 anos do Trimundial do São Paulo, né? Então São Paulo do Bimundial de São Paulo, desculpem, São Paulo e Milan, tá? O jogo lá no Morumbi vai ser muito legal. Eu não poderei estar lá, tá? Estarei aí em viagem a trabalho, mas peço para vocês, tá? Quem tiver aí de bobeira, vá no jogo, vai ser um jogo bem legal, tá? Vai ter vários aí craques confirmados, né? Cafu, Kaká, vários ídolos aí da história do São Paulo e também alguns jogadores da história do Milan, né? Tanto o próprio Kaká jogará pelos dois times, tá? Vai ser um encontro bem bacana aí, tá bom? Mas é isso, dito os recadinhos, tá? Vamos agora à nossa retrospectiva 2023, né? O ano que começou muito ruim, tá? O ano começou com um prognóstico de ser um ano desesperador, de ser um ano ridículo, pois o São Paulo abriu o ano sendo eliminado nas quartas de final do Paulista pelo Amador Água Santa, né? E aí eu tenho que ponderar, foi uma das maiores vergonhas da história do São Paulo Futebol Clube, mas na minha opinião tem um porquê, né? Tem, ao meu ver, na decisão errada da diretoria em ter mantido o Rogério Ceni como técnico do São Paulo. Porque o ano passado, eu não quero muito entrar no mérito do ano passado, porque essa retrospectiva é 2023, né? Mas o ano passado, o Rogério Ceni deu algumas amostras que ele não poderia ser o técnico do São Paulo, tá? Quando ele tomou de 4-0 numa final do Palmeiras, que foi a maior goleada da história do São Paulo numa final, tá? O São Paulo nunca tinha tomado de 4-0 numa final, ele já devia, pra mim, já devia ter saído, tá? Mas mantiveram ele fez um Brasileirão ridículo, onde ele não ganhou de ninguém do G12, tá? A não ser o Santos, foi o único time que ganhou do G12 no ano passado, né? O Santos que a gente viu como tá mal das pernas, que tanto foi rebaixado esse ano, né? E aí chegou aos trancos e barrancos numa Copa Sul-Americana, tá? Batendo aí uns times rebaixados, como aquela de Goianiense, Ceará, né? E aí na final ele tomou outro pau, igual ele tinha tomado o Palmeiras, tá? Dessa vez pro Independente Del Valle. Não foi 4-0, foi 2, mas com olé, com ameaços de ser mais, né? O São Paulo foi totalmente dominado pelo Del Valle. Então ali foi a segunda oportunidade que a diretoria teve de tirar o Rogério Ceni. Eles mantiveram o Rogério Ceni, mesmo com um trabalho muito ruim, tá? Por não saber separar. Rogério Ceni, ídolo, goleiro, monstro, né? Um dos maiores da história, com um treinador fraquíssimo, ainda com muito para aprender, certo? Mantiveram o Rogério Ceni. Nisso, o São Paulo fez um paulista ridículo. Né? O São Paulo, se não me engano, na primeira fase ele teve o segundo maior ataque, né? Só atrás do Palmeiras ali no Paulistão.
Só que se você pegasse os gols, né, se você fizesse ali, minuciosamente os gols, você ia ver que, sei lá, dos 22 gols, acho que o time fez, 17 tinha sido contra os 5 últimos colocados, né? O São Paulo goleou ao São Bento, que estava lá embaixo, goleou a Portuguesa, que estava lá embaixo, que brigou para não cair no Paulistão, goleou o Ferroviária, que foi rebaixada, goleou a Inter de Limeira, né? Goleou ao Santos, todo time que brigou lá embaixo. Dos times que se classificaram para o mata-mata do Paulistão, o São Paulo não tinha vencido de ninguém, só no Botafogo de Ribeirão Preto. Havia sido o único time, né? O São Paulo tinha empatado com o Palmeiras, tinha perdido para o Bragantino, tinha perdido para o São Bernardo, com o Morumbi lotado, né? E aí a desculpa era que o São Bernardo tinha um grande time, coisa que a gente sabia que não tinha, né? O problema estava no São Paulo. Tinha perdido para o Corinthians, dentro do Morumbi, com o Morumbi lotado, um Corinthians do Lázaro. Lázaro que nem treinador é, né? Os corintianos aqui me assistem vão concordar comigo. O Lázaro era um interino, era um olheiro que acabaram deixando como treinador do Corinthians. Mas o time do Corinthians com o Lázaro era horroroso. E esse time, né, fraquíssimo, veio ao Morumbi e ganhou do São Paulo aqui dentro. Isso foi o paulista pro São Paulo. Então quando o São Paulo foi pro mata-mata, eu já não tinha grande esperança. Eu alertava aqui no canal, falava, o São Paulo não ganhou de ninguém nesse Paulistão. O São Paulo chegou aí nos mata-matas meio que no susto, né? E aí quando ele chega no mata-mata, eu enfrento um time sem divisão, né, com a Água Santa. O ano que vem vai disputar a quarta divisão, mas até então não tinha divisão. E ele acaba perdendo os pênaltis. Acaba sendo um time que não consegue criar, né? O time do Rogério tinha muito problema de criação. O time não consegue criar, não consegue criar, não consegue criar. Meio que um problema que foi ao longo do ano, tá? O time do Dorival também sofreu um pouco com isso, com a falta de criação, né? Mas o time do Rogério era maior, né? Isso era maior, mais evidente. E aí não consegue criar, acaba indo para pênalti. E nos pênaltis o Água Santa elimina pro São Paulo. Tá lá um carimbo de fracasso, tá lá um carimbo de derrota, tá lá um carimbo de ano muito preocupado, uma grande preocupação durante o ano, né? Aí vinha o Brasileirão, logo no Brasileirão, na estreia, o São Paulo pega um Botafogo, né, lá no Rio de Janeiro, e acaba tomando, né, de 2-1, cacete lá de 2-1. Nisso o Rogério Ceni cai. Muita gente acha que foi em função desse resultado, só que não foi. Foi no acúmulo, tá? Foi por todo mundo ver que ele fez um paulista muito ruim, vindo de um ano passado que também tinha sido ruim, e ele já tinha aberto o Brasileiro com derrota, né, de forma ruim também. Então aí decidem trocar. E aí, ao meu ver, tem um acerto que eles trazem esse cara aqui, que é o Dorival Júnior, que tinha feito um brilhante trabalho no Flamengo ano passado e tinha sido mandado embora de forma injusta, ao meu ver, do Flamengo, né? E aí abre para o São Paulo 3 torneios, que é o Brasileirão, onde o São Paulo patina demais, onde o São Paulo tem algumas das maiores vergonhas de sua história também. Abre a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, que são 2 Copas, onde o São Paulo exigia muito dele, né? Porque era mata-mata, era jogo cair lá, o jogo onde não dava para bobear. E o São Paulo foi levando, tá? Teve ali uma certa opção por abdicar, né, do Brasileirão, entre aspas, e focar nas Copas. Foi focando nas Copas, avançando em ambas, e o Brasileirão foi ficando para baixo, e o São Paulo foi lá caindo nas tabelas do Brasileirão também. Alguns jogos bem ruins, né? Principalmente pela quase a marca, a chagas que ficou aí do São Paulo não ganhar jogo fora de casa, né? Uma marca que a gente se livrou já no fim do campeonato. Na Sul-Americana, São Paulo acaba caindo na quartas de final também, tá? Diante da LDU, no Morumbi, mais uma vez nos pênaltis, certo? Mais uma vez nos pênaltis. Um jogo, inclusive, que o Guerreiro provocou o São Paulo, né? O Paulo Guerreiro, ex-Corinthians, mostrou o seu lá de Corinthians na eliminação e tudo mais. Jogo onde o Rames, né, que tinha acabado de chegar como um principal reforço do São Paulo, perdeu um pênalti, isolou um pênalti na disputa de pênaltis, né? O senhor Jackson Mendes, que também tinha sido um reforço do São Paulo, pouco foi aproveitado, que pouco acrescentou ao clube, também perde um pênalti, né? E isso é fatal, o São Paulo acaba caindo para a LDU. Não vou falar que foi uma vergonha, porque a LDU é um time grande, tá? Assim, do Equador é um time grande, campeão da Libertadores, é um time, né, que tem na altitude, inclusive quando o São Paulo jogou na altitude teve muita dificuldade, poderia até ter sido goleado naquele jogo, né? Mas é uma derrota que o São Paulo sentiu, é uma derrota que não era para ter acontecido. O São Paulo era o favorito do jogo, era para ter passado, dava para ter passado no tempo normal. Mas quando foi para os pênaltis, a gente tem um goleiro que o forte dele não é pênalti, apesar de ele ter sido importante nesse ano, até mesmo em pênalti, como a gente vai ver na nossa análise da Copa do Brasil, certo? Mas ali na Sul-Americana realmente não deu, o São Paulo cai para a LDU. Nisso, sobrando só a Copa do Brasil, o foco vai total nela e segue um Brasileirão bem estável, com uma campanha muito boa em casa, onde o São Paulo foi um dos melhores mandantes, ganhou de quase todo mundo, coisa que não aconteceu no ano passado com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni não ganhava de time grande, né? Lembrando que ele só ganhou do Santos, dos times do G12. O time do Dorival não, o time do Dorival ganhava de time grande, amassou o Grêmio, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Inter, ganhou do próprio Corinthians, ganhou do Santos também. Então assim, ganhou de muitos times grandes e foi pontuando, né? Fora de casa não ganhou de ninguém e com isso foi ficando lá embaixo.
Quando o foco vai total para a Copa do Brasil, São Paulo tinha na Copa do Brasil também uma missão de reverter um resultado ruim do Rogério Ceni, né? Porque o Rogério Ceni entrou e disputou a primeira partida da Copa do Brasil, que foi contra o Ituano no Morumbi, né? E ele conseguiu um 0x0, placar que ele já tinha conseguido no Paulista. São Paulo já tinha empatado no Paulista em 0x0 com o Ituano. Aquele time do Rogério Ceni que não fazia gol em ninguém, que tinha muita dificuldade, fazia só gol nos times que brigavam contra o rebaixamento, né? E aí o São Paulo vai enfrentar o Ituano lá em Itu, todo mundo muito cabisbaixo, não tinha grandes expectativas para esse jogo, né? Lógico que almejava passar, mas tinha muito medo, né? Até em função do que já tinha acontecido no Paulistão. E o São Paulo consegue reverter com o gol do Rato, né? Um gol importante, o Rato que vem do banco, mete ali no cantinho, reverte diante do Ituano. Nisso vem o sorteio, o São Paulo pega o Sport. O Sport que era o melhor time da Série B. O Sport estava invicto, eu acho que há 20 e tantos jogos na Ilha do Retiro, né? O São Paulo abre essa disputa contra o Sport na Ilha do Retiro. O São Paulo consegue uma grande vitória lá na Ilha do Retiro. O Sport que teve um jogador expulso, jogou com a menos, mas não tira o brilho da vitória do São Paulo lá. Um golaço do Michel Araújo, que para mim foi o gol da temporada do São Paulo. O gol mais bonito do ano no São Paulo foi esse gol do Michel Araújo com assistência de calcanhar do Luciano. Desse jogo, então, tudo parecia mudar. A chavinha do São Paulo mudou e o São Paulo ganhou muita confiança, né? Ficou confiante, falou, agora sim a gente vai passar fácil, né? Vem o jogo da volta e São Paulo não pode ser 100% feliz, tá? São Paulo sempre tem que sofrer um pouquinho. O jogo da volta, o Sport mete o cacete de 3x1 no São Paulo, uma das piores partidas do São Paulo no ano, né? Uma partida muito preocupante, com dois gols idênticos, né, do zagueiro Sabino aí de cruzamento de escanteio, 2 falhas de marcação. O São Paulo vai para as pênaltis novamente, né? O São Paulo que foi eliminado para o Água Santa nos pênaltis, o São Paulo que viria, né, mais tarde a ser eliminado para o Iridium nos pênaltis, e contra o Sport a gente tinha lá mais uma missão. Nessa vez, né, quis o destino, Rafael, que não é um goleiro que pega pênaltis, tá? Dessa vez ele pegou o pênalti do Luciano Juba, que depois viria a ser transferido para o Bahia, e o São Paulo acaba passando diante do Sport, né? Depois disso, São Paulo enfrenta o Palmeiras, que era um favoritaço, né? Que era o time, viria a ser o time campeão brasileiro, certo? Inclusive no Brasileirão viria a dar um cacete no São Paulo, faremos daqui a pouco disso. Mas o São Paulo fez talvez suas 2 melhores partidas no ano, tanto no jogo contra o Morumbi, quanto principalmente tá, no jogo do Allianz Parque. O São Paulo jogou muito bem, jogou muita bola e venceu ambos os jogos com méritos, tá? Com muita, assim, com jogadores realmente se superando, né? O Rafinha fez um golaço no ângulo com assistência do Wellington Rato, né? Na volta a gente teve uma partidaça de Caio Paulista, que não é tudo isso, né? Mas jogou acima da curva. A gente teve uma partidaça do Davi, que fez o segundo gol lá, que é pereba máximo, mas nesse jogo também jogou muito bem, né? E aí o São Paulo acaba passando diante do Palmeiras. Nisso vem outro rival, vem o Corinthians na semifinal, né? E aí no primeiro jogo, quis o destino, né? Que Renato Augusto jogou uma partidaça, Renato Augusto que é craque, né? Por sinal está indo para o Fluminense, tá? Para quem não sabe, ano que vem jogar ao lado de Paulo Henrique Ganso, né? No timaço aí do Fernando Diniz, certo? Mas a Renato Augusto acabou com o jogo, quis, né? O destino que ia acabar com o jogo, e o São Paulo acabou perdendo o Luciano, que era uma das principais peças do time para o jogo da volta. Mas com isso a diretoria agiu, né? Se sentiu pressionada para agir e trouxe lá o Lucas e o Rames, né? 2 jogadores aí. Rames não agregou praticamente nada, mas o Lucas viria a ser muito importante nesse jogo da volta contra o Corinthians, certo? O Lucas, no jogo da volta, o São Paulo precisando reverter o placar, né? Sem o Luciano, que era um dos principais nomes do time. O Lucas tomou as rédeas da situação, né? E foi lá o destaque do jogo, tá? Foi talvez a melhor partida do Lucas com a camisa do São Paulo desde a volta do retorno dele, tá? Fez um gol, né? Ali criou várias chances, pôs o São Paulo para cima, deixou o São Paulo pressionando o Corinthians, talvez nos melhores, assim, hits iniciais, né? Nos primeiros 20, 25 minutos iniciais, talvez tenha sido o jogo que o São Paulo deu mais pressão no seu adversário. E aí conseguiu conquistar, também com a ajuda do Rato, né? Que dá assistência pro gol do Lucas, que faz um golaço lá, né? Até virou meme, né? Rato cortou para a esquerda e mandou no ângulo do caso. 2x0, o São Paulo reverte o placar, certo? Nisso, São Paulo avança e vai para a final contra o Flamengo. Na final, cara, todo mundo estava já enlouquecido, já querendo muito que o São Paulo fosse campeão. Lembrando que final, o São Paulo não era o favorito era o Flamengo. Um Flamengo que vinha de turbulência, um Flamengo que vinha, né, com o São Paulo, que estava socando o jogador, estava em atrito, não estava nada bem. E o São Paulo poderia se aproveitar disso e se aproveitou, né? Se aproveitou disso e foi lá no Maracanã, fez mais uma vez uma partidaça, uma das melhores partidas do ano, né? São Paulo que não conseguiu jogar fora de casa no Brasileirão, no Copa do Brasil fora de casa conseguiu ir muito bem em vários jogos, como foi esse contra o Maracanã. E aí Caleri, que até então não tinha marcado nenhum gol na competição, né? A gente até cobrava aqui que ele fosse mais decisivo, ele vai lá e é decisivo, e faz um golaço de cabeça, abre o placar, São Paulo 1x0 Flamengo. No jogo da volta,
cara, bombando, né? Eu estive no Morumbi, passei das 11 da manhã às 11 da noite lá no Morumbi, o bairro inteiro lotado, o bairro inteiro pulsando. Você sentia que o São Paulo não ia perder aquele título, né? Por mais que não tenha jogado tão bem assim no Morumbi, né? O São Paulo foi até pior que o Flamengo em alguns momentos. O Rafael teve que salvar o São Paulo logo com 30 segundos de jogo, né? Se pegar os melhores momentos aí, você vai ver 30 segundos de jogo, o Pedro já está na cara do gol, Rafael salva com uma grande defesa. No fim do jogo, o Rafael salva de novo um chute do Ayrton Lucas, uma grande defesa. Durante o jogo, teve uma boa chance com o Gerson, que recebeu a infiltração, o Rafael salva de novo. Então assim, não foi um jogo fácil. Foi um jogo, né, muito pegado, mas quis, ó, o destino, mais uma vez, rato, predestinado, cobra uma falta, a bola atravessa a área, ali o Rossi sai meio mal do gol, a bola sobra fora da área para ele, Rodrigo Nestor, iluminado, né, o cara que evoluiu de menino para homem nesse jogo aí, foi ele, chamou a responsa, foi lá e decidiu. Ele que tinha dado assistência pro Caveri no primeiro jogo, decide também o segundo, faz o gol de fora da área, numa chicotada, 1-1, fim de jogo, São Paulo campeão, título inédito, um baita título muito legal, né? Mas aí chegou a hora de voltar para o último campeonato que ia sobrar no ano, que era o Brasileirão. E novamente, São Paulo, por ter aí, né, deixado de lado esse campeonato, São Paulo chega no fim com certa dificuldade. São Paulo chega no fim, né, meio com aquela coisa de, somos campeões, somos os fodões, não precisamos mais jogar essa porra. E aí o São Paulo toma 2 cacete, toma 2-0 do Goiás, em Goiânia, que não tinha vencido de ninguém o Goiás. Vinha de 15 jogos, 14 derrotas, foi lá, pegou o São Paulo e ganhou. Né, 2-0 e podia ser mais. Não foi mais porque o Goiás é muito ruim. Mas o São Paulo andou em campo, não quis jogar. No jogo seguinte, pegou o Palmeiras no mesmo par. O Palmeiras que vinha mal no campeonato também. Né, vinha de uma sequência de 4 derrotas. Aí eles ganham no Coritiba, que era o Lanterna, né? E pegam o São Paulo na sequência. E nesse jogo eles renasceram. Nesse jogo eles arrancaram para o título. Não tem como negar isso, né? Não estou falando que o São Paulo foi o culpado do Palmeiras campeão. Óbvio que não. O culpado foi o Botafogo. Foi um cavalo paraguaio que nunca a gente viu na vida. Mas o São Paulo ali, andando em campo, não dando a mínima, não querendo combater o Palmeiras, né? Não tirando os méritos do Palmeiras nessa partida. Ou não quis jogar, posso simplesmente falar, deixa os caras jogar. Só que o Palmeiras não é o Goiás, e o Palmeiras foi lá e meteu 5-0 no São Paulo. E num jogo que teve muito problema, porque foi uma das mais vergonhas da história do São Paulo. Foi uma das maiores goleadas sofridas pelo São Paulo nesse confronto, choque-rei. Então assim, foi muito ruim. Muita gente passou pano, muita gente falou, o título, legal, mas não. Esse jogo precisa ser lembrado, esse jogo precisa ser citado, porque é algo que não pode acontecer. O São Paulo Futebol Clube, quando, né, entra em campo com esse escudo, ele não pode ter a postura que ele teve diante do Goiás. Mas ele não pode, principalmente, ter a postura que ele teve diante do Palmeiras, porque o Palmeiras é um clássico. O Palmeiras envolve uma história, né? O Palmeiras envolve muita tradição. Então a gente não pode ter a postura que a gente teve, de não querer combater, não querer jogar bola. Só que daí pra frente parece que a chavinha virou. O São Paulo passou a ser um time combativo. O São Paulo, mesmo campeão, mesmo, né, de certa forma, estando de férias, entre aspas, no campeonato, porque não estava, matematicamente o São Paulo ainda sofria risco de cair. O São Paulo começou a combateu o Bragantino, que brigava, era um time que estava até então brigando por título. E ganhou, né? Com o Caio Paulista sofreu um pênalti no jogo, ganhou do Bragantino. Combateu o Atlético Mineiro, mesmo perdendo o jogo, o São Paulo foi valente, foi brigador lá em Minas. Né? E combateu o Flamengo na última rodada do campeonato. Dentro do Morumbi, o São Paulo consegue mais uma vitória, onde o Flamengo já chega remodelado, né? Com alguns reforços, como o Luiz Araújo, né? Como o Cebolinha, que virou titular absoluto, com o Tite, né? Que foi um treinador que saiu da seleção e veio pro Flamengo. O Flamengo chegou assim de pompa, o Flamengo ainda brigando, né, para se manter no G4 e tudo mais. E o São Paulo ganha o jogo, novamente jogando bem, novamente tomando as ações da partida e dominando a partida. Com isso, São Paulo encerra o Campeonato Brasileiro, né? Vou até conferir aqui, mas acho que foi em 11º lugar, isso é 11º lugar, tá? Aí uma campanha bem ok, tá? Mas não pode chegar aí na, sei lá, 35ª, né, 34ª rodada com chances matemáticas de cair, né? É óbvio que o São Paulo não era um dos favoritos a cair. É óbvio que tinha muita gente atrás dele, mas não pode. Tá? O Palmeiras brigou até a semifinal da Libertadores e ele sempre esteve lá em cima no Brasileirão. O Fluminense mesmo foi campeão da Libertadores e, querendo ou não, ele sempre esteve ali seguro no Brasileirão. Ele nunca sofreu matematicamente chance de cair. São Paulo não. São Paulo, em função de ter, né, sido vagabundo em alguns jogos, como foi contra o Palmeiras, e o São Paulo, em função de ter ido muito mal fora de casa, não vencido de ninguém praticamente, o São Paulo chegou ali até o fim com chances matemáticas de cair. Isso é inaceitável. Tá? Isso a gente não pode aceitar. Mas, no geral, né, um time que foi eliminado pro Água Santa no começo do ano, que as probabilidades eram baixíssimas, sair do ano, no meio da tabela do Brasileirão, e sair do ano campeão, tá, de um título inédito, tendo eliminado 2 rivais, e um time dificílimo, como é o grande time do Flamengo, pra mim foi um ano ok, tá? Não acho que foi um puta ano, um dos melhores anos da história de São Paulo, mas também não acho que foi o horror que muita gente acha. Então, minha nota final para o ano de São Paulo é nota 8, tá? Um ano ok, um ano bom, no geral, com algumas vergonhas sim, mas com coisa muito legal a ser comemorada também, tá bom? Mas é isso, e você deixa aqui nos comentários a sua nota, deixa, né, a sua opinião sobre o ano do São Paulo,
Tamo junto e vamos tricolor.